Depoimentos com Bayard Boiteux, direção Fernando Machado. Hoje vamos falar sobre a volta do exílio. Nos últimos anos do exílio, eu morava com os meus pais em Portugal, em Vila Nova de Gaia. Uma nova experiência. Tínhamos ido para Portugal depois da famosa Revolução dos Cravos, quando Portugal foi democratizado. E ali permanecemos nos últimos anos do exílio do papai, antes dele retornar ao Brasil. Eu estudava no Liceu Nacional de Vila Nova de Gaia, e quando terminei o curso complementar, Portugal tinha feito uma exigência de que todos os estudantes deveriam ficar parados 1 ano antes de ingressar na faculdade. Era o chamado propedêutico. E aí meu pai resolveu me mandar de volta para o Brasil para que eu não perdesse 1 ano e pudesse estudar no Brasil. Talvez eu devo confessar para vocês que se eu não tivesse voltado para o Brasil, eu teria me casado em Portugal. Eu tinha uma noiva chamada Fátima, de quem eu fui muito apaixonado. Tinha grandes amigos, que até hoje na realidade eu encontro. O Zé Belo, o Paulo Bastos, o Jorge Barbosa. São amigos que ficaram presentes na minha vida e que até hoje eu os encontro. Quando eu vou a Portugal, na realidade nós nos reunimos, nós conversamos, nós matamos saudades das experiências da nossa infância. Mas eu tive que voltar e fui morar na casa das minhas tias, na Rua Delgado de Carvalho, na Tijuca, num prédio chamado Almirante Boiteux, onde toda a família estava reunida. Era ali, inclusive, que os meus pais tinham um apartamento. Era ali, inclusive, que eu tinha sido educado, não é? Porque era engraçado, mas no edifício morava as tias, que eram as minhas tias que não tinham se casado e que ocupavam um grande apartamento. Uma outra tia minha, química, casada com um médico, a tia Holanda. Uma outra tia minha, tia Adelaide, casada com o tio Ian. Então morava um pouco a família toda dentro desse prédio, não é? Tinha um primo meu também, o Nilton, que morava com a Lígia, e tinha a filha dele, Lilinha, o Nilton Cláudio, o Nelsinho, meus primos também que participaram da minha infância. E quando eu voltei, fui morar então na casa das tias, da Delgado de Carvalho. Tias que sempre me acolheram muito, que sempre foram muito boas para toda a família. Muita gente, infelizmente, usou das tias, não é? Muita gente se aproveitou da bondade das tias. A gente só foi saber isso mais tarde, mas eu fui morar lá. E fui fazer vestibular para as Faculdades Integradas Estácio de Sá, hoje Universidade Estácio de Sá. E fui fazer vestibular para aquela faculdade porque ela ficava perto do lugar onde eu morava, era na Rua do Bispo. E fui fazer o curso de Direito, porque naquela época era o que me pareceu mais adequado. Eu queria fazer História do Brasil ou Direito e fui estudar Direito. Não porque eu quisesse ser advogado. Sinceramente, devo dizer para vocês que eu nunca pensei nem em ser advogado, nem em ser juiz, nem nada disso. Fui fazer o curso de Direito porque eu tinha interesse em conhecer um pouco mais o direito constitucional, enfim, o amparo legal, as liberdades individuais, e queria ser um defensor, na realidade, da democracia. E para que isso acontecesse, queria conhecer um pouco mais o amparo legal. E aí fui estudar nas Faculdades Integradas Estácio de Sá. Fiz o vestibular, não é? Preparei, tive que fazer um cursinho pré-vestibular. E era engraçado porque o dono da faculdade, o Dr. João Shoa, a gente tinha que ler o livro que ele tinha escrito, não é? Então a gente lia porque uma das questões da prova era sobre o livro, não é? Então eu fiz lá o cursinho de pré-vestibular, depois fiz vestibular, passei. À época fiz vestibular com meu primo Chiquinho, que depois, posteriormente, ficou doente e não pôde cursar a faculdade. Mas passamos os dois e íamos, na realidade, para a faculdade. Fomos até no primeiro dia. Ele fazia economia e eu fazia direito. E foi então que eu consegui o meu primeiro emprego. Minha irmã Heloísa, sabendo que eu dominava vários idiomas e gostava muito de falar, na realidade, os idiomas, e gostava muito de viajar, porque quando eu retorno ao Brasil eu já tinha conhecido muitos países, já tinha tido várias experiências internacionais. Os meus pais me mandaram, enfim, fazer cursos de inglês, curso de italiano, enfim, então eu tinha tido muitas experiências internacionais.
E aí, meu primeiro emprego foi trabalhar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na Varig, no despacho de passageiros. E ali permaneci mais ou menos um ano. E quando saí da Varig, saí para trabalhar na agência Contig Franstur, que era uma operadora de receptivo, e fui para lá então, na realidade, para trabalhar no receptivo. Me lembro que a minha chefe era Estela Camargo, com quem eu aprendi muito. E foi nesse receptivo que eu comecei a desenvolver a minha carreira de turismo. Graças ao Sr. Benny Lozinski, graças ao Douglas Quinn, entre outras pessoas, eu comecei a viajar, a participar de grandes eventos internacionais. E ali eu fui desenhando a minha carreira profissional. Fiquei na Contig mais ou menos 5 anos. Até que houve o advento do governo Brizola. Quando houve o advento do governo Brizola, eu tinha muita vontade de trabalhar na Rio Tour, na empresa de turismo do município do Rio de Janeiro. E foi ser presidente da Rio Tour uma amiga de meus pais. Meu pai, à época, era secretário de Estado de Administração, e uma das amigas dele, Fidisbina Assunção, amiga da realidade partido também. Meu pai tinha ingressado no PDT, era do PSB, Partido Socialista Brasileiro, mas com Jamil Haddad, com Frejá, tinham saído do PSB e tinham ingressado no PDT de Brizola, porque achavam que era uma solução viável para o país naquele momento. E aí eu me lembro que minha mãe, sempre muito boa, ligou para a Dona Bina, dizendo que eu tinha interesse em trabalhar na Rio Tour. E Dona Bina disse, claro, manda o Baiarzinho vir aqui falar comigo, e ele vai trabalhar na Rio Tour. Eu comecei a trabalhar na Rio Tour em 1983. E aí eu fui seguindo uma carreira profissional. Eu entrei na realidade como advogado, já era formado, mas não fui direto para o jurídico. Fui trabalhar numa assessoria de relações internacionais. Dessa assessoria de relações internacionais eu fui trabalhar num centro de estudos turísticos. Me tornei o gerente do centro de estudos turísticos. Depois, na realidade, eu me tornei diretor de operações. E fiquei na Rio Tour durante muito tempo, adquiri muita experiência, desenvolvi muitos projetos. Foi uma época fabulosa da minha vida, não é? Trabalhei com Trajano Ribeiro, trabalhei com Alfredo Laufer, esse na realidade que me escolheu para ser diretor de operações. Trabalhei com Wagner Teixeira, são nomes que me marcaram. Esses 3 nomes, Trajano Ribeiro, Alfredo Laufer e Wagner Teixeira, são pessoas que muito me ajudaram e muito contribuíram para a minha formação profissional. E ali eu fui entendendo um pouco melhor a atividade turística. Comecei então a escrever artigos, comecei então a fazer palestras, comecei então a viajar pelo estado do Rio de Janeiro, desenvolvendo uma série de ações. Fui então para Turis Rio, companhia de turismo do estado do Rio de Janeiro, a convite de Roberto Guerati para ser chefe de gabinete. Normalmente chefe de gabinete é um cargo, enfim, apagado. A pessoa basicamente cuida do despacho e dos assuntos administrativos. Mas Roberto me deu uma experiência, me deu uma liberdade enorme e eu comecei a desenvolver uma série de projetos e programas dentro da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Foram 4 anos que eu devo dizer para vocês de uma riqueza muito grande. Ali também aprendi muito, aprendi a conhecer o estado do Rio de Janeiro, aprendi a conhecer os municípios, as características, as dificuldades de se lidar com as prefeituras, sobretudo quando elas eram de partidos opostos. Mas ali fiz a minha vida. E paralelamente a isso, comecei a ensinar. Eu tinha um amigo muito grande que acabou falecendo num acidente no aterro do Flamengo, Aldo Alves de Oliveira Júnior, que me convidou para ser professor. E aí eu fui ser professor nas Faculdades Integradas Hélio Alonso. Na próxima vez eu vou contar para vocês como foi a minha vida de professor. Muito obrigado pela sua atenção.